Alô, amigos, nós estamos aqui nos dias natalinos. Imagino que vocês já compraram os seus presentes. Está terminando o solstício do inverno, já terminou. E o sol ressurge para tornar os dias mais longos aqui na Europa e no Oriente Médio. Por isso, não me restou outra opção senão falar de Natal. Se não sair correndo atrás do Cristo histórico, me inspirando nisso nas buscas do teólogo, médico e pioneiro em medicina humanitária, que foi Albert Schweitzer, prêmio Nobel de Medicina, com seu hospital em Lambaréné, no Gabão. Com sua metodologia crítica, Albert Schweitzer, sem pôr em dúvida sua fé, achava ser impossível uma reconstituição fiel da figura humana de Jesus. Os elementos informativos de que dispunha Albert Schweitzer não eram documentos ou depoimentos rigorosos, mas testemunhos escritos por seus discípulos de Jesus, muitos anos depois dos acontecimentos, interpretando-os segundo as profecias existentes no Velho Testamento e sem a preocupação de uma exatidão histórica. Para se ter uma ideia do começo do cristianismo, é preciso se recorrer aos textos dos 4 evangelhos e mesmo a textos não incluídos na coletânea dos livros bíblicos, que são rejeitados por serem considerados como apócrifos. Outras informações existem nos Atos dos Apóstolos, escritas por Lucas, relatando a vocação universal do cristianismo depois da festa do Pentecoste, aberto a todos, ao contrário, um cristianismo aberto a todos, ao contrário do judaísmo. Eu falei em Pentecoste, me lembrei daquela história de línguas estranhas, mas eu prometi não falar de política. Paulo, um dos primeiros convertidos que se tornou o primeiro missionário da nova crença, o cristianismo, faz algumas revelações sobre a vida de Jesus nas suas cartas ou epístolas, informações essas que ele recebeu de Lucas, que teria se tornado seu amigo. Tanto Lucas como Paulo se referem ao ponto nevrálgico do cristianismo, o da ressurreição de Jesus depois de sua crucificação, que é rejeitada pelos não crentes, mas razão básica da aceitação de Jesus como o Cristo e da propagação do cristianismo. Se essa crença de que Cristo ressuscitou não existisse, não havia razão para o cristianismo. Mas essa é uma outra história, acredita quem quiser. Outras fontes sobre Jesus são citações de frases ditas por ele, transmitidas aos seus fiéis, mas que poderiam ter sido modificadas com o correr do tempo. Existe farto material desse tipo que circulou do século II ao VII século, durante o período em que Jesus teria vivido, predicado e sido crucificado. Nada existe que tenha sido encontrado nos documentos das autoridades romanas que dominavam a Palestina e Jerusalém daquela época. Ou seja, nos documentos, aquela época não era fácil, não é como agora, que nós temos todas essas facilidades, não havia nada contando ou comentando a presença de um tal de Jesus. O primeiro documento não religioso é de um romano de origem judaica, Flávio Joséfo, considerado um testemunho válido, mas sujeito talvez a erros. O testemunho de Flávio, é esse o nome. Flávio Joséfo nasceu em 39 depois de Cristo, Anno Domini, ou seja, alguns anos depois da morte de Jesus. E no seu relato confirma a existência de um homem, autor de milagres e seguido por muitas pessoas,
tanto judeus como gregos. Havia muitos gregos naquela época. Conhecido como o Cristo. Em decorrência de uma denúncia, o cônsul da época, Pilatos, existia o Pilatos, o condenou à crucificação. Mas os que seguiam Jesus continuaram, porque, diz Flávio Joséfo no seu testemunho, Cristo lhes teria aparecido depois de ressuscitado e depois de ter sido crucificado, como previam certos profetas. Quando Flávio Joséfo escreveu isso, já devia ser no fim do século I, mas o grupo, por ele descrito como cristãos, não havia ainda desaparecido. Quer dizer, vocês notaram bem, Flávio Joséfo é o primeiro testemunho escrito, mas ele ouviu, não é que ele leu em algum lugar, nos documentos romanos, não. Ele ouviu dizer que havia isso, e daí ele conta o que ele ouviu. Quer dizer, isso não é uma prova, esse é um relato. Ok? Plínio o Jovem, numa carta ao imperador Trajano III AD, pede instruções sobre como agir com relação a um grupo de pessoas chamadas de cristãs. Tácito, nos seus anais, em 116 Anno Domini, cita a acusação contra os cristãos de terem incendiado Roma. Na verdade, Nero era acusado de ter ateado o incêndio e colocou a culpa nos cristãos, era mais fácil. E os cristãos, segundo relatos, e esse caso, segundo documentos, foram presos, torturados e supliciados, mesmo nos próprios jardins do imperador. É essa época que também deram cristãos aos leões, nas arenas de Roma. A lista é longa e corrobora ter realmente existido uma pessoa chamada Jesus, considerado o Cristo, quer dizer, o ungido, pelos seus seguidores. A crença crescia principalmente entre os escravos e pobres, pois a mensagem desse Jesus era de paz e amor. E seus seguidores, embora tantas vezes perseguidos, não pregavam nenhuma revolta contra os romanos. Esse é um traço interessante que nós vamos comentar a seguir. Esse é o traço do cristianismo, humildade e submissão. Essa situação se prolongou até o século III, pois com a propagação do cristianismo, não só entre os escravos e pobres, mas entre soldados, até ricos e políticos, o Império Romano, que dominava o mundo daquela época, se converteu também no ano 380, Anno Domini, 380 depois de Cristo. Porém, houve antes muita perseguição e mesmo os cristãos, como já falei, lançados aos leões nas arenas para divertimento dos romanos. Mas vamos resumir, senão isso aqui vai ficar muito longo. A chegada do cristianismo ao poder mudou a situação. A igreja cristã passou a conviver com os imperadores. Como o cristianismo era principalmente uma religião de espera do retorno do Messias, quando viria um reinado de paz, de justiça e de proteção social para todos, só quando viesse o Messias de volta. Disso decorreu uma visão paternalista de um Deus que, num determinado momento, desceria dos céus e criaria um mundo novo, o paraíso terrestre. Mas enquanto não descesse, continuaria a miséria, a pobreza, a humilhação. Enquanto isso não acontecia, os cristãos deveriam observar a prática da ética, os bons costumes, moral, ser gente boa, humilde, não querer violência.
Mesmo porque, com a crença na sobrevivência da alma depois da morte, como uma recompensa, os bons fiéis esperariam já nos céus o paraíso terrestre prometido. Vocês perceberam? Né? É isso que acontece. As pessoas, então, acreditam que depois, sendo bom e cristão, depois da morte, vão para os céus, e lá nos céus eles esperam que quando o Cristo voltar na terra, se estabelece, se cria o paraíso terrestre. Não havia, portanto, necessidade de uma pregação revolucionária em favor dos pobres, nem de uma modificação política em favor dos pobres, pois o sofrimento na vida terrena seria breve diante da vida eterna reservada aos salvos por Cristo. Então, a vontade de falar sobre os evangélicos atuais do Brasil, mas que pregam mais ou menos isso, hein? Muita humilhação, a solução dos problemas sociais deixa para depois, continuem dando glória a Deus e adorando o Bolsonaro, que depois Cristo vai vir e vai melhorar tudo. Essa visão se tornou insuportável na Idade Média, com o cristianismo nas mãos da Igreja Católica, que, paradoxo dos paradoxos, passou a perseguir os maus cristãos e os não cristãos. Então, de perseguidos passaram a perseguidores. Esse domínio se tornava sufocante, porque também não se podia abrir muita boca. E até surgir a ruptura dentro da Igreja Católica com Lutero e o Calvino, contando com o apoio dos setores importantes e dominantes da sociedade. A sociedade até naquela época não se desenvolvia, ela se repetia. E havia muita gente que queria mudar, queria uma sociedade diferente, em que se pudesse ter liberdade. Sem romper com o cristianismo, os reformadores mantiveram a mesma estrutura das igrejas, renovaram o clero e abriram as portas e janelas da sociedade, principalmente com livre acesso do povo cristão às Sagradas Escrituras, à Bíblia, e permitindo-se a livre interpretação dos textos sagrados. Se poderia ler, se poderia ter acesso e se poderia interpretar. Não exatamente como a igreja queria, ou como a igreja exigia. Esse era o problema. Essas duas conquistas, aparentemente mínimas, ter acesso e interpretar, provocaram o surgimento da imprensa, Gutenberg, pois todos queriam ler e ter em casa a sua Bíblia, permitindo o surgimento da liberdade de expressão e de separação do Estado da Igreja, que agora estão querendo estragar no STF. Mais um pouco, e não podemos esquecer a Revolução Francesa. E daí chegamos à democracia. E o cristianismo? Forneceu a base ética, se nós podemos dizer, e moral dessa nova sociedade que surgia. O novo mundo descoberto foi colonizado por esse novo cristianismo. Mas não podemos esquecer que esse novo mundo admitiu, mesmo se seguia o cristianismo, a escravidão, o racismo. A América do Norte, colonizada pelos protestantes, e a do Sul pelo catolicismo ainda zeloso dos antigos poderes. Houve algumas diferenças, né? Dá para notar. Mas isso não é meu tema. Meu tema hoje é o Natal. E chegamos assim ao século XXI, com numerosas conquistas, muitas delas vindas do cristianismo e outras tantas sem origem religiosa. Assim, o Natal para uns, com cânticos e corais, velas e pregações nas igrejas, é um reencontro com o nascimento de Jesus e com sua família, Maria e José. Para outros, os símbolos, hábitos e tradições vindos do cristianismo se misturam com coisas vindas do paganismo e da própria data de Noel, que é uma data pagã, pois comemora
o retorno do sol depois dos dias curtos do inverno. E a festa em Roma, nessa época, eram as Saturnálias. Para uns e outros se valoriza o reencontro das famílias. Cristãos e não cristãos utilizam esta semana, esses dias, para se reencontrarem. Pais, avós, tios, amigos. A ceia é o momento de confraternização e de entendimento. Não se discute política, porque senão, já imaginou, né? Não discutam política agora, hein? Cristãos, ateus, indiferentes se abraçam, mostram serem movidos pelo amor, sem rancores. E se diferenças existem entre eles, são esquecidas durante estes dias. Nas igrejas se falará muito na manjedoura, na pobreza da família de Cristo, Maria e José, pobres, e no bebê que ficou na manjedoura. Haverá presépios com meninos Jesus com rostos diferentes. Bom, é essa a mensagem que eu queria trazer a vocês. Primeiro, esse histórico. Agora, alguma coisa muito pessoal. E vou fazer como é pessoal, um testemunho, né? É assim que se diz nesse Brasil novo, recristianizado pelos evangélicos, que seguem o cristianismo pela metade, né? Gostei muito de ter visto um vídeo no qual o nosso querido Caetano Veloso conversa com um pastor evangélico. Um pastor evangélico que eu admiro, tem alguma coisa, né? Admiro, gosto, acho que ele fala o normal. Henrique Vieira. Quem sabe um dia até vou conhecê-lo. E me emocionei porque surgiu a ideia de que Cristo teria sido um bebê negro. E daí? Eu me emociono facilmente. Pensei em tantos negrinhos, hoje nas favelas ou nas ruas, com Maria e José, sem Maria e sem José, largados, abandonados, e pensei, quem sabe um desses negrinhos é o Jesus, é o Cristo, tão prometido e que parece que ainda não surgiu. O que vocês acham? Não se esqueça de se inscrever para que nós possamos continuar falando no YouTube com esse canal. Bom Natal, boa festa. Não discutam política, não discutam. Esses dias são dias de paz. Poucos dias, num ano tão longo. Falaremos de política depois. Grande abraço. Bom Natal mais uma vez.